Salve, salve, rapaziada, firmeza. Hoje eu vou estar trazendo aqui a semana 2, né, a segunda semana da gente farmando o nosso 13º com Tibia. É uma sériezinha aí que a gente vai estar fazendo aí no canal, conforme eu expliquei lá no primeiro episódio da semana passada. Se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir, eu vou estar deixando o card aqui também pra vocês clicarem e ver lá primeiro o episódio 1 e depois assistir esse vídeo, porque lá eu mostro como que vai ser feito essa série, como que a gente vai contabilizar os valores, a média de horas que a gente vai jogar, as hunts que a gente vai ali normalmente caçar também. Então lá no episódio 1, que a gente fala da semana 1, né, eu passo todas essas informações pra vocês, o que a gente vai descontar de profit oculto, que seria Silver Token, Imbuements, enfim, eu expliquei tudo lá. Muito provavelmente também no fim desse vídeo eu vou estar explicando novamente também, porque muitas pessoas me pediram para compartilhar a planilha que eu utilizo com vocês, então vou estar explicando ali mais pro final do vídeo como que funciona a planilha, para quem quer utilizar. Então lá pro final do vídeo eu vou estar explicando também um pouquinho sobre isso. Então aí, iniciando essa semana, né, e como final da semana 1, a gente tinha farmado aí uma média de 50kk e meio, conforme a gente apresentou no episódio anterior, e isso, se a gente fosse transformar em TC, dava uma média ali de 1.250 Tibia Coins pra gente, e se a gente fosse transformar esse valor e jogar em dinheiro real mesmo, né, de bufunfa, de prata no nosso bolso, a gente ia ter ali cerca de R$272, mais ou menos, já para serem contabilizados e o que a gente teria no bolso mesmo, né. Para essa semana aqui, foi uma semaninha um pouco atípica, por conta que teve ali feriado na sexta-feira, né, e eu acabei viajando, então não consegui jogar nem na sexta e nem no sábado, e aí eu quis compensar, dar uma compensada, né, ali no domingo e na quinta-feira, para tentar simular o mais próximo possível ali as 3 horas diárias, que foi conforme mais ou menos o combinado que eu tinha feito com vocês. Essa semaninha aqui também teve o tão polêmico Mazdelete aí na sexta-feira de noite, né? Queria atualizar vocês aí que eu tô vivo. Eu sei que muitos aí pensam que eu uso macro, enfim, e tudo mais. Galera, eu jogo 100% limpo e eu me orgulho muito disso, porque acredito que quem joga 100% limpo não tem que dever nada, né? Então, para essa semana aqui, eu cacei somente no Pumin-1 e no Plague Seal. Foram só essas duas hunts, que para mim as duas melhores hunts aí do jogo, e as duas melhores hunts que eu gosto e me sinto muito confortável de caçar, né? Porque a gente consegue, além de fazer um profit muito bacana, que é o intuito aqui da série, dar uma focadinha no profit, a gente também consegue fazer um XP legal, e aí como, né, a gente tá sempre jogando ali a estamina verde e tudo mais, é muito importante para mim que eu vise também a progressão do meu char, e fazer uma experiência boa ajuda muito nisso, porque, né, eu sou um cara que, pô, além de gostar de fazer o dinheirinho ali, eu gosto de ver o meu char sempre mais forte, né? Não é à toa que eu sempre tô investindo aí nele pra tá deixando ele mais forte a cada dia que passa. Então aí, nessa semana, a gente focou nessas antezinhas aí, a gente conseguiu fazer um resultado muito bacana também. A gente vai estar entrando um pouquinho em detalhes também sobre isso daí. A gente conseguiu fazer um profit um pouquinho maior comparado do que a semana passada, num período de tempo um pouquinho menor também, ou seja, então a gente meio que caçou menos comparado à semana passada, né? Foi só um pouquinho menos, né, pra ser sincero, mas de certa forma a gente caçou menos comparado à semana passada e a gente conseguiu ter resultados melhores, né? A gente conseguiu profitar mais comparado à semana passada também. Não é nada muito absurdo, mas é uma pequena mudança que a gente conseguiu fazer aí, né? Pra segunda semana, a gente caçou aí ao final dessa semana por 22 horas e 30 minutos. Foi o que a gente caçou, conseguiu caçar essa semana. De profit bruto, a gente teve uma média aí de 55,6kk. Então aí 55kk e meio, vamos dizer assim, né, de profit bruto que a gente conseguiu extrair nessas horas e nessa semana. E aí, né, tem que vir aquele velho e bom descontos do profit oculto. Para quem não tá ligado aí, o profit oculto seria basicamente os gastos que não são contabilizados ali nos nossos supplies, né? Nos nossos supplies ali da Hunt, acabar contabilizando apenas os rings, né, os plasma, no caso aí que a gente acabou deixando expirar, então vai ser contabilizado. SSA, Might Ring, Food, caso você utilize, poção de mana, poção de vida, enfim. Então esses são gastos que vão diretos ali nos supplies, então a gente não precisa descontar isso, né? Mas tem alguns gastos aí também que a gente precisa descontar, que foi até os gastos que eu comentei no episódio anterior também, que são basicamente o gasto com Ring Beast. Quando a gente for utilizar o Ring Beast, a gente tem que descontar o refil dele, né? Mas, além disso, a gente tem que descontar em Imbuements, Food de ML caso a gente utilize, enfim. Nós também devemos fazer essa contabilização para esses gastos também, né? Para chegar no profit mais próximo possível do que a gente de fato consegue tirar ali do jogo. Então aí, se a gente for contabilizar esse desconto, a gente teve aí 55,6kk de profit bruto. De descontos, a gente vai descontar aí uma média de 4kk e meio para fazer esses descontos. E aí a gente vai ter um profit líquido
da segunda semana de uma média aí de 51.1 kk aí, mais ou menos, para essa semana. Se a gente for transformar esse 51 kk aí de profit líquido em Tibia Coins, a gente vai ter uma média aí de 1.275 Tibia Coins, ou seja, 25 Tibia Coins a mais comparado aí à semana passada. Não é, como eu disse, não é nada de muito absurdo, mas foi um profit a mais que a gente teve e tem que contabilizar isso aí. E se a gente fosse tirar o profit dessa semana em dinheiro real, a gente teria aí 275, 276 reais, mais ou menos, para a gente tirar de bufunfa mesmo. Se a gente for somar os dois valores já da semana passada e com dessa semana, a gente tá aí com um balance em KK líquido, a gente vai estar com um balance final de 103 kk e meio, mais ou menos. Em TCs, isso daria mais ou menos 2.575 TCs, se a gente fosse arredondar esse número. E se a gente fosse somar aí os valores, né, da semana passada com dessa semana em dinheiro real, a gente teria aí R$ 558,11 mais ou menos, já contabilizados aí entre a primeira semana e essa segunda semana, demorou? Então, vindo agora pro modelo da planilha, tá, rapaziada? Muitas pessoas aí me pediram para estar compartilhando essa planilha aí com vocês, então eu criei um modelo aqui para vocês conseguirem baixar. Vou estar deixando o link dessa planilha aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, então é só vocês baixarem uma cópia para vocês, salvarem na máquina de vocês e já começar a utilizar. Aqui, basicamente, o que eu queria passar para vocês, porque algumas coisas aqui dessa planilha tem que fazer manualmente. Uma dessas coisas, eu até deixei destacado aqui, é modificar o valor desses itens de acordo com o seu servidor. Então, no meu caso aqui, como eu jogo no servidor que é Open PVP Verde e tá em guerra, o preço do Silver Token tá 55k, Gold Token 45k e a Coin tá 40k. Agora, sei lá, se é um cara que joga não PVP amarelo, por exemplo, o valor da Coin vai ser outro. Então, sei lá, vamos supor, o valor da Coin no seu servidor é 42k. Você coloca aqui 42k e você já percebe que essa coluna aqui já vai ser atualizada automaticamente, tá, rapaziada? Essa coluna aqui, os valores das Prey, da Boost, Ring Bees, enfim, já estão tudo com uma fórmula e elas estão sendo espelhadas com valores desses itens aqui, tá? Então, por exemplo, a Prey, ela tá ligada ao valor da sua coin, então por isso que é importante você colocar o valor da sua coin aqui, tudo bonitinho. Então é importante que você atualize aqui, né? Então, por exemplo, se for trocar o valor do Silver Token aqui, o meu servidor tá 55k, né? Tá um pouco caro, então, sei lá, no seu servidor, por exemplo, tá 40k. Você atualizar aqui, já vai mudar aqui o refill do seu Ring Beast também. Então, primeiro, atualiza aqui essas informações de acordo com o seu servidor, que aí já vai estar aqui tudo contabilizado certinho, né? E aí depois você vem aqui acrescentando as informações da hunt que você caçou e tudo mais. Então, vamos supor aqui, no primeiro dia você caçou Plague Seal -1 por 1 hora. Então você coloca aqui, eu gosto, né, de colocar a hunt que eu cacei, e eu coloco aqui o tempo que eu cacei também, né? Aí você teve um profit de 2kk e meio, por exemplo. Você coloca o seu profit aqui, tá? Esse aqui é o seu balance mesmo, né? E aí você vai ter que descontar aqui os seus descontos também, né? Que é o profit oculto aí, que normalmente eu chamo dessa maneira, que seria essa aba aqui de gastos ocultos por hora. Então percebe-se que o nome aqui, ó, gastos oculto por hora. Então todo esse valor aqui é contabilizado por hora. Ou seja, se você, por exemplo, aqui, ao invés de 1 hora, você caçou 2 horas de Plague Seal, então você vai ter que multiplicar esse valor aqui vezes 2. Então aqui no meu caso, no Plague Seal eu tenho um gasto somente com os Imbuements. Então eu tenho que dar um igual aqui, puxar aqui o valor dos Imbuements, e na fórmula eu tenho que colocar um vezes 2, porque foi vezes 2 horas, que aí vai contabilizar certinho os seus descontos. E aqui já tem a formulazinha prontinha do profit líquido, e aí você já vai saber o quanto de profit líquido que você já teve durante aquele período da sua hunt. Então, basicamente é isso. Se por acaso, sei lá, eu tive gastos com Imbuement, tive gastos também com o Ring Bees aqui, tive gastos com uma Prey aqui, por exemplo. Então, é só você colocar tudo isso aqui de gastos em parênteses e multiplicar vezes 2 aqui, que são as 2 horas, né? Então, você teve esses gastos aqui. Então, foi a maneira que eu encontrei que me auxilia bem, tá? Então, acredito que vai auxiliar grande parte de vocês também. E basicamente, sobre a planilha, é isso aqui. Não tem muito segredo. Aí vai estar separado aqui por semana, bonitinho. E lá embaixo vai estar separado o nosso total mensal, que é quando a gente vai somar o total das 4 semanas. E aí, no último episódio, a gente vai ver tudo bonitinho de quanto de fato a gente conseguiu farmar em KKs, quanto que isso vai dar em TCs, e de TCs, quanto que isso aqui vai ter de valor RL. Aqui essa
essa fórmula tá negativa, mas não estranhe, porque eu já tô descontando o valor da PA aqui, tá? Então, se você não colocar valor de nada aqui, deixar aqui zerado, já vai vir descontando o valor da PA negativo, tá? Que é o valor dos 30 dias aqui de PA. Então, conforme você for alimentando essa planilha, esse número aí vai crescendo e aí já vai se atualizando automaticamente. Então, o videozinho dessa semana foi esse aí, tá, rapaziada? Tentei passar ali o mais breve possível pelas antes que a gente fez, quanto de profit que a gente tem acumulado aí, quanto de profit que a gente fez essa semana. Também tentei compartilhar um pouquinho com vocês como que funciona a planilha e também tô divulgando essa planilha com vocês aí, porque algumas pessoas me pediram. De profit dessa semana foi isso. Se você tá gostando dessa série, tá curtindo aí o conteúdo, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis!